Olá, olá, família brasileira, tudo bem? Bom, eu não queria falar nada, mas eu avisei. Eu avisei que o cara tava pistola. Eu avisei que os caras tava pé da vida. Tará. Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre New Orleans Saints e Los Angeles Rams. E o assalto que aconteceu no Superdome, que aquilo foi um assalto. Eduardo Miceli, obviamente, tem seus comentários sobre o jogo. E eu sei que muita gente está ouvindo o podcast especificamente por isso. Mas temos que endereçar o Império Contra-Ataca antes. Certo? Tudo bem, Dudu? Quer dizer, bem eu sei que não tá Tá bem, né? tudo ótimo, cara. Duro, né? Duro, é o jeito que foi. Aquele lance fez com que os Saints perdessem a partida? Eu acredito que não seja o motivo. Os Saints não jogaram tão bem quanto eles deveriam ter jogado para ter certeza que aquilo não aconteceria. Idem com os Rams, que tiveram a oportunidade de matar. Mas a gente vai falar isso mais pra frente. O que eu quero falar aqui, já que a gente vai falar bastante de arbitragem, até porque os últimos 5 minutos de Chiefs e Patriots pararam todas as jogadas por 8 minutos, ou seja, durou 1 hora os últimos 4, 5 minutos. A gente aqui no podcast, tenho certeza que o Curti vai concordar comigo, é que a gente evita muito falar de arbitragem por um simples motivo. É muito fácil você entrar em espiral nesse assunto, falar só do que foi, do que não deveria ser, e é algo que a gente vê bastante no nosso futebol, aqui na nossa imprensa brasileira. Impediu, não estava impedido. Sim, E acabou concordo. a pauta do programa. Então ficam 2 horas conversando a mesma coisa. Então a gente muitas vezes fala, não, eu acho que tem que falar no jogo como um todo, porque, cara, uma falta pontual não muda tudo, não sei o quê. Faça um pouco de meia-culpa por deixar a arbitragem de lado, porque tem horas que a gente realmente tem que discutir isso e a gente vai estar mais aberto para 2019. E a gente vai falar disso ao longo do negócio, até porque a falta que aconteceu no jogo dos Saints, da forma que aconteceu, tá sob escrutínio, tá debaixo da lente ampliadora gigante que vai ser discutida a exaustão. Então a gente vai ter que discutir isso também. E vamos nessa. Vamos falar do Império do Mal. Estão tocando campainha aqui, eu não sei o que que é. Vai, fala aí, Dudu. Pera aí. Fala um pouco aí do Império do Não, Mal. vou falar. Não, mas é basicamente falando isso. É muito difícil. Eu odeio quando a coisa se resume à arbitragem. Porque a narrativa vira roubado contra não roubado. A gente cansa de ver, os árbitros ajudam não sei quem, ajudam não sei o que lá. Isso, pra mim, se é algo que você acredita, tipo, piamente, eu acho que o esporte perde um pouco da graça. E eu tento me desvencilhar disso. Eu recebi alguns comentários no Twitter em relação a isso e eu concordo plenamente. A gente tem que falar da arbitragem quando é realmente importante. Um erro de arbitragem não anula o outro. Tipo, os Saints não tomaram aquela falta, mas... E Pittsburgh, que não tomou... Que tomou aquela interferência ofensiva em cima do... Defensiva, perdão. No Alvin Kamara, com certeza. Foi pessimamente marcado. Foi muito, muito ruim. E, enfim... Uma coisa não anula a outra e vamos falar disso. A gente normalmente não fala muito sobre o assunto. E houve momentos na temporada que a gente até falou, especificamente quando foram momentos no final do jogo, momentos que decidiriam objetivamente a partida e que foram escandalosos. Por exemplo, Browns e Raiders. Você lembra disso? Pois é, e eu peço desculpas por aquilo. Eu não gosto de falar, não, mas não sei o quê. Porque eu tava muito empolgado que os Raiders tinham ganhado o jogo, eu posso ter dispensado um pouco a questão da falta. Mas realmente, atrapalhou bastante. E atrapalha mesmo, mas é isso, você tem que superar. E às vezes a falta tá do seu lado, às vezes não tá, e isso é uma merda. Mas como essa falta agora na final de conferência foi tão gritante e foi no momento tão decisivo da partida, vai ter repercussão pelo restante da temporada e provavelmente para 2019. Aí mudanças drásticas são esperadas, pelo menos pela Gayle Benson, dona dos Saints. Então, o que eu Mas ia vamos falar do dizer... Império do Mal. Vamos falar do Império do Mal. Vamos. Tem Não, várias perguntas aqui no Twitter só sobre para isso. arredondar, para não parecer que eu não sou consistente com as minhas opiniões. Há muito eu falo que eu não discuto polêmica de arbitragem pelos motivos que você já deu, Dudu. Questão Uhum. da espiral e que aqui no futebol tem muita gente na imprensa nacional que faz isso, etc. Só que neste caso eu acabei abrindo uma exceção porque eu não me lembro de um lance tão esdrúxulo não ter sido marcado numa final de conferência e agora eu vou utilizar um argumento que
que é lógico, que eu até tuitei sobre, vem da lógica de Aristóteles e, tipo, é utilizado até hoje no direito, que tem uma frasezinha em latim que é pedante, que o pessoal no direito fala, que é o conditio sine qua non, que é traduzido para condição sem a qual há, não há. Se a primeira descida acontece ali, o jogo acaba. É por isso que eu não consigo não falar da falta, porque se a falta é corretamente marcada, acabou o jogo e o Saints está no Super Bowl. Essa frase é muito impactante. Se a falta é corretamente marcada, acabou o jogo e o Saints está no Super Bowl. Ah, mas é aquela falta, poucas oportunidades na temporada existe a possibilidade positiva desta frase. Se X for marcado, Y ganha o jogo, com certeza. Porque é o que acontece. É o que acontece ali. A menos que acontecesse um milagre digno de Miracle of the Meadowlands, que é tipo um fumble numa tentativa de corrida com a linha fechada, com 3 tight ends, que tipo, não ia acontecer porque iam ajoelhar ou iam correr com fullback, sei lá. Acaba o jogo. É isso que fica mais dolorido. Foi inclusive a reação do Sean Payton pro árbitro. Ele falou, "That's a Super Bowl call." É exatamente isso. Essa é uma chamada que decide o Super Bowl. Mas a gente vai falar ainda sobre arbitragem. Eu botei no Twitter para receber algumas perguntas. Enquanto a gente vai falando dos assuntos, elas vão surgindo organicamente. Não vou conseguir responder todas, porque já tem mais de 40. Vixe, então não dá retweet, não. Não dá, não. Senão se eu tô com 40, você vai ficar com 1 bilhão em tempo recorde. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos falar dos Patriots, então? Ou você quer falar da arbitragem no jogo dos Patriots antes da gente endereçar o assunto Patriots vamos falar dos Patriots. Vamos falar do jogo em si, a gente fala dos momentos pontuais que a gente acha, especialmente também fala da arbitragem também, que permeia aí o jogo, já que esse assunto de arbitragem ficou muito em voga nas finais de conferência. Tá bom. Solta a vinheta. Cadê? Foi o jogo mais Patriots possível, né? Foi, né, cara? Foi uma coisa... Assim, vamos ser sinceros, o primeiro tempo terminar 14-0 da forma que os Patriots dominaram foi meio que a salvação da lavoura para o Kansas City Chiefs. A interceptação do Reggie Ragland foi fundamental para o time ficar no jogo. Mas foi muito dominante. Muito, muito, muito. Com formações antigas, usando fullback, usando tight end. Quer dizer, mais para função de bloqueio do que o Gronk só recebendo passe. Abriram o playbook e deitaram em cima das fraquezas dos Chiefs. E foi isso que, sinceramente, foi a gigantesca diferença para a definição da partida. 14-0 no primeiro tempo fora de casa é um negócio muito difícil de você ceder. A não ser que você seja o Eagles semana passada. Exatamente. E eu disse isso porque os Patriots correram bem com a bola. Quais foram os únicos erros? As interceptações do Brady, né? Pois é, e a segunda interceptação nem foi, né? Tipo, culpa dele. Foi uma cagada do Edelman. Que dropou o passe. Exatamente. Então, é que a interceptação na Red Zone acabou sendo meio que geradora da prorrogação, de certa forma, né? Com certeza. 3 pontos ali. 3 pontos ali teriam matado o jogo. Foi a jogada ruim do Brady na partida, né? Porque o Gronk tava bem marcado e tinha o Ragland sobrando. Então, exatamente. Eu não sei o que ele enxergou, ele confiou demais no Gronk, que é natural, afinal, o Gronk tem 6 metros de altura. Mas, fora isso, cara, foi uma execução tão boa. É estúpido quando você... E agora eu vou falar na questão macro e não só do jogo. Os caras chegaram a 9 Super Bowls desde o Brady tem 18 temporadas de titular e 9 Super Bowls. Isso é insustentável só de pensar. É tão insustentável que ele sustenta... Eu não sei. É incrível. É tipo bizarro. Você viu um tweet que eu dei do elenco dos Patriots no Super Bowl 49, o elenco hoje? Eu vi, cara. É assustador. Cara, quase 70% do elenco mudou. A linha ofensiva inteira dos Patriots é diferente. Inteira, cara. É muito, muito, muito bizarro isso. Tipo... O Dante Scarnecchia é um monstro. E assim, sagrado. Não é que, tipo, os Patriots aconteceu isso. Todo mundo acontece isso, de, tipo, mudar metade do time. Todo mundo, em 4 anos. Isso é muito comum na NFL. Entre aposentadorias e outras questões. Então, cara, eu tô realmente assustado.
Eu tô assustado, porque, assim, não tô assustado desse jogo em específico, porque, como vocês ouviram no último podcast, eu previ a vitória dos Patriots, mas a consistência é algo inacreditável, é algo inacreditável. E neste ano, e aí eu tava ouvindo o podcast do Ringer, pra você repetir, você tem que mudar alguma coisa no seu time. Uhum. Neste ano, os Patriots foram um time muito mais terrestre, muito mais de play action, muito mais de controle de bola, porque eu acho que eles chegaram à conclusão que para ganhar nos playoffs da AFC, teria que fazer isso, entendeu? Sim. E a gente viu isso exatamente nessa partida. O Sonny Michel deitou e rolou, né? Inclusive nas derrotas dos Patriots neste ano, eles não conseguiram 100 jardas terrestres. Sonny Michel, nessa partida, nessa vitória contra os Chiefs, 29 tentativas e 113 jardas. O tempo de posse foi um absurdo, né? Isso a gente já falou muitas vezes, eu escrevo no meu livro também. Bastante. Duas formas de você vencer um grande quarterback. Um é dando porrada nele. E a outra é você tendo muito mais tempo de posse do que ele e mais jogadas, porque aí ele fica fora do campo e ele não consegue pontuar. Os Patriots tiveram 94 jogadas ofensivas e os Chiefs 47, cara. Tudo bem que tem a prorrogação na conta, claro, mas, pô. Cara, você não acha que, assim, eu vou mudar um pouquinho e falar ainda relacionado ao tempo de posse? Os Patriots entenderam que era uma grande forma de você tirar o Mahomes de campo. Você minimiza a quantidade de posses que ele pode ter e ele, por conseguinte, não vai pontuar tanto quanto ele poderia. Cara, o Mahomes teve 8 tentativas de passe no primeiro tempo. É estúpido. E olha só, o Mahomes jogou muito bem no segundo tempo, mas no primeiro tempo ele foi bem fraco. Ele teve uma quantidade grande de overthrows, ele errou muito o alvo e poderia ter, enfim, talvez anotado 3 pontos ali e feito uma diferença, mas não jogou bem, mas compensou no segundo tempo, deixou o jogo bem competitivo. Você não acha que nesse ataque dos Chiefs rola meio que uma síndrome de Chip Kelly? Tipo, a gente anota pontos muito rápido, a gente é muito explosivo, e a gente vai anotar mais e mais se você der a bola pra gente. Mas nem todo mundo tem um entendimento das próprias capacidades, limitações e formas de uso dos jogadores contra os Patriots. Então, é natural que os Chiefs anotem 1 bilhão de pontos. E aí a defesa fica cansada. E aí você bota esse jogo corrido, pesado, old school. Você bota 21 personnel. Você faz o diabo. E os defensores vão ficando cansados. A gente viu na prorrogação. Os Patriots converteram 3 terceiras descidas. 2 para 10 e 1 para 9. E a defesa mais cansada. E nenhum timeout foi chamado, e a defesa foi cansando, e bicho, quando chegou a hora de fazer o touchdown, não tinha mais, eles estavam nas cordas. A verdade é essa. Então, eu falei, eu tava com uns 2 amigos que torcem pros Patriots aqui em casa, e quando os Chiefs receberam a posse que poderia ganhar o jogo, eu não lembro agora qual foi das posses, porque o jogo foi tão movimentado no final, que eu falei, olha só, a forma dos Chiefs vencerem bem essa partida agora é eles trabalharem o relógio, fazerem uma campanha mais longa e deixar pouco tempo no relógio pro Tom Brady. E aí eles vão anotar o touchdown e vão forçar eles a jogarem muito, muito mais rápido do que eles jogaram o jogo inteiro. E não foi o que aconteceu, eles anotaram um ponto muito, muito rápido. E o resultado a gente viu o Tom Brady com sangue nos olhos num 2-minute drill fantástico. E a defesa dos Chiefs exausta, né? Morta, cansada. Exausta. Assim, foi algo que foi plantado o jogo inteiro. É por isso que a gente fala muito de futebol americano complementar, cara. E é o seguinte, a minha defesa é boa, tá? Eu tenho bons jogadores. Ela é topo de linha como a do Chicago Bears? Não, ela é uma boa defesa. Não é o caso dos Chiefs. Não é o caso dos Chiefs. Eu tô falando numa defesa hipotética. Você pode até pegar o caso dos Saints, tá? É uma boa defesa. É uma defesa formidável, incrível? Não, é uma boa defesa. Se você tem um ataque que consegue ficar em campo, a defesa vai descansar. Quando a defesa descansa, a defesa tá mais pronta para jogar homem a homem, ela tá mais pronta para ser agressiva, ela tá mais física, ela tá mais disposta. E se você tem um ataque que fica muito pouco tempo em campo, ou faz um 3 and out e vai embora, a defesa volta. E a defesa cansada, ela tende a jogar mais em zona. E se você der cobertura em zona para Tom Brady, para Drew Brees, para Patrick Mahomes, dá merda. E aí, no final das contas, você vê no overtime, a defesa estava dando no meio do campo. E quando você vê o Edelman fazendo release limpo, você fala, essa bola vai pro Edelman porque ele vai ganhar na corrida do linebacker. Não tem jeito. E a bola vai no meio pro Edelman. E, enfim, eu tô só fazendo pensamentos em relação ao jogo, em relação ao que os Chiefs podem melhorar no ano que vem. Eu acho que os Chiefs tem que ser um ataque
um pouco mais cadenciado para lidar com esse tipo de pensamento que o Belichick trouxe para a partida. De nós vamos deixar eles exaustos defensivamente, a defesa já não é a melhor da NFL, muito pelo contrário. Nós vamos deixar eles ainda cansados, vamos dominar o tempo de jogo, e é isso. E você tem o Tom Brady dentro do pocket. O que mais que você pode pedir? Um cara que já viu de tudo, que já fez de tudo. É um cara que pode virar pro Belichick e fala: então, eles estão jogando assim. Lembra quando a gente enfrentou os Ravens em 2008? A gente chamou esse tipo de jogada e as coisas aconteceram. Eles têm a comissão técnica e o tempo juntos para fazer esse tipo de abertura e de possibilidades que outros times com quarterbacks jovens, por exemplo, não têm. É o mesmo caso do Drew Brees com o Sean Payton. Ele pode virar pro Sean Payton e pro Pete Carmichael, que é o coordenador ofensivo, que tá lá desde que eles chegaram em Nova Orleans, e falar assim: você lembra daquela, quando a gente jogou contra os Bears em 2006 e a gente jogou essa, tal? Vamos fazer isso? Vamos. E eu acho que é esse repertório e o fato de eles terem visto de tudo na NFL e adaptado a tudo e feito de tudo que fazem dos Patriots uma gigantesca, um monstro, no bom sentido, que se adapta e muda e está sempre em constante evolução dentro de si. É formidável. E inclusive responda a pergunta do Eliab Figueiredo aqui. Como os Patriots são tão fortes em momentos decisivos? Eu acho que isso ajuda a responder. Ajuda. Do outro lado, eu fiz um texto ontem. O Pat Mahomes sai vencido, mas não sai derrotado. Não tô tirando o mérito dos Patriots, tá, gente? Lógico. Mas. Porque a culpa não é do cara, velho. Tipo. Gente. Os Chiefs tiveram 36 pontos anotados por jogo nas derrotas neste ano. Contando esse jogo contra os Patriots. Né? Isso em média, né? Porque foi 37-31. Então, não é. Tipo, o Pat Mahomes fez 31 pontos. Só dele ter conduzido aquela campanha no final do jogo para empatar com o field goal do Butker já é inacreditável. Sim. Entendeu? Então, tipo. É simplesmente inacreditável o que a gente viu. Eu acho que o segundo jogo foi melhor que o primeiro. Também acho. Porque o primeiro acabou ficando envolto também na polêmica da arbitragem, etc, etc. E o segundo foi um tiroteio, né? E, cara, eu queria que você me ajudasse a projetar o futuro do Kansas City Chiefs, porque eu não acho que o futuro do Kansas City Chiefs é horrível. A gente não pode esquecer que essa equipe teve menos escolhas de draft por ter subido pelo Mahomes, né? Então não tinha como se reforçar tanto. A prioridade agora deve ser dar um gás defensivo, porque o Pat Mahomes está indo para o terceiro ano dele. E, eventualmente, os Chiefs vão renovar o contrato do Mahomes e vai ser o quarterback mais bem pago da NFL, ponto. Né? O Adam Schefter até chegou a twittar que o Mahomes vai ser o primeiro quarterback com um contrato de 200 milhões. Então, beleza, os Patriots chegaram no Super Bowl, ganharam mais uma UFC, mas a possibilidade do Pat Mahomes ir ao Super Bowl nos próximos anos é gigantesca. É grande. Sustentar o trabalho ótimo que o Andy Reid tem feito ofensivamente. E provavelmente dando uma repaginada defensiva. Eles têm playmakers, eles têm o Eric Berry na secundária, eles têm o Justin Houston, eles têm o Dee Ford, eles têm o Chris Jones, eles têm o Fuller também, que é um bom slot corner, né? Um bom nickelback, essa é a palavra que eu estava buscando. E, cara, é só você construir ao redor das forças dessa defesa. E suprir as necessidades gritantes. Em especial o cornerback. Numa NFL cada vez mais física, de atletas cada vez mais rápida, de jogo aéreo explosivo, você precisa ter corners à altura. Como diria o glorioso Mike Zimmer, né? Para jogar na NFL, você precisa saber jogar homem a homem. Porque Sim. eu posso chegar aqui no 7-Eleven e buscar um cover 2 corner a qualquer hora. E é basicamente isso. Então tem que ter jogadores capazes de fazer essa função. 7-Eleven foi muito bom, cara. É muito bom, né? 7-Eleven que é a lojinha do Apu, dos Simpsons. É tipo a MPM Isso, aqui nos do Estados Brasil. Unidos, isso. Enfim. Mas eu fico muito impressionado com a forma que do jogo ter ido. E a gente vai falar de arbitragem no final, a gente fala pros dois lados, você quer falar agora?
Não, vamos falar agora rapidamente. É, Gente, o roughing the passer no Tom Brady não foi. Não, aquilo foi ridículo. Eu acho que foi a grande chamada ruim da partida, Não foi, sabia? ok, não foi. Mas no touchdown que os Chiefs empatam, tipo, tem um illegal pick ali, por exemplo. Eu também achei, que engraçado. Entendeu? Eu acho que o jogo dos Patriots e dos Chiefs era o jogo dos Saints e dos Rams até aquela falta gritante. Deixou de marcar aqui, deixou de marcar ali, deixou o jogo correr cá, deixou o jogo correr lá. E isso são as coisas que fazem parte de arbitrar um jogo de qualquer esporte. Você não vai fazer todas as chamadas perfeitas o tempo inteiro. E eu acho que não teve um fator decisivo nesse sentido. A questão do Edelman também, se ele tinha batido antes o muffed punt, né? Aquela coisa. Eu não tenho certeza. Assim, eu inclusive achei estranho eles reverterem com tanta certeza de que a bola não bateu. Mas se eles tiveram a certeza absoluta, é complicado. É muito difícil. Esse tipo de lance é o que vai fazer a renovação de arbitragem necessariamente mudar de alguma forma para 2019. Porque o Sean Payton tá, tipo... O Sean Payton tá revoltado. A Gayle Benson, dona dos Saints, fez um statement ontem falando, cara, a gente vai tomar medidas enérgicas para que nenhum time tenha que passar por esse tipo de horror que o torcedor do Saints teve que presenciar no domingo. Isso eu tô falando dos Saints porque foi a dona dos Saints que falou. E, cara, eu achei, assim, chamadas ruins pros dois lados. Pros dois lados. E tipo, assim, eu também já fiz uma série de tweets tentando falar para as pessoas que não existe uma polêmica de arbitragem em relação aos Patriots, consistentemente. O que acontece muitas vezes é que os Patriots jogam muitas vezes em casa nos playoffs e a arbitragem tradicionalmente é caseira. Ponto. A arbitragem é caseira. Se você pega historicamente alguns lances, eles vão pro time da casa. E às vezes também não. Às vezes também não. A interferência foi contra os Saints. O roughing the passer foi contra os Chiefs. Então, tipo, não é 100%, né, Dudu? Que Sim. vai para casa mesmo. Geralmente, às vezes, acontece isso. Então, enfim, eu não acho que foi algo descarado. Acho sim que a arbitragem protege mais o Tom Brady do que normalmente ocorre com outros jogadores. Tipo, eu vi algumas pessoas falando: se fosse o Cam Newton não teria marcado a falta. Não, eu acho que não. Não, mas isso é porque já falaram pro Cam Newton, tipo, você tem que jogar mais para merecer essa falta, né? Alguém já falou isso pra ele. Se fosse um dos 12, ele chamaria aquela falta, esse tipo de papo. Isso é meio verdade, porque o Mahomes tomou um roughing the passer igualzinho o Tom Brady que não foi marcado. Pois é. Tipo, paciência, sabe? É difícil, porque... Mas o problema é, quando você fala de arbitragem no nosso futebol, o nosso futebol é um jogo muito episódico. Tipo, você tem algumas jogadas, não sei o quê. No futebol americano, cada descida é desenhada perfeitamente. Então, quando você puxa da discussão dentro de campo para arbitragem, parece que você está relevando todo um trabalho estratégico feito pelos times. E é por isso que eu tento também um pouco fugir dessa discussão. Mas tem que discutir eventualmente. Chega uma hora que você tem que conversar e ficar mais atento nos pequenos problemas. Você lembra do fumble do Washington Redskins essa temporada? Aquele lance absurdo? Não Que lembro. o cara saiu com a bola. Que o cara saiu com a bola do fumble e não deram a bola recuperada. Foi um negócio absurdo não desse. vou lembrar, infelizmente não vou lembrar. Nossa, essa foi uma das piores chamadas que eu vi na temporada, assim. Mas enfim, quero falar um outro tópico que gera um pouco de polêmica, que é a regra do overtime, que é a regra da prorrogação. Nossa, esse podcast tá do barraco, hein? Mas é porque são assuntos que aconteceram nos dois jogos de conferência. Esses dois assuntos. Não tô reclamando, chamada... só tô apontando. É que foi engraçado. As pessoas falando, pô, cadê?
Alguém comentou aqui, pô, não lembro das pessoas falando quando no Super Bowl 51 que o Matt Ryan teve direito à posse? E vou achar aqui quem falou. Mas eu lembro de ter comentado isso. Que, tipo, eu vou achar, tá? Não, foi vacilo, mas a gente não pode esquecer que, tipo, foi tão. ah, como posso dizer? Foi tão inacreditável que, tipo, porque foi a primeira prorrogação em Super Bowl. E a virada do Sim. 28-3 que as pessoas esqueceram de falar isso. Mas a Acho que gente é falou. justo. Não, sim, mas acho que é justo. Não, quem não falou, tô falando. Ah, tá. Entendeu? Não, o Marlon Lowry foi quem perguntou. Agora, sério, por que estão dando tanta ênfase ao coin toss na final da AFC? No Super Bowl 51 não teve nada falando a respeito disso, pelo menos não me lembro. Seria o fato da narrativa Mahomes ou a questão de estarem cansados de ver os Pets mais uma vez no Super Bowl? Cara, acho que toda vez que tem uma prorrogação a gente comenta isso. Cara, poxa, eu acho um pouco injusto que o time não receba a bola de volta e tem pelo menos uma campanha para tentar igualar a pontuação que foi feita. A gente falou isso do Matt Ryan. E as últimas 9 vezes que um jogo de playoff foi decidido no overtime, o time que recebeu a bola ganhou. Sabe quem perdeu? Os Saints no domingo. Foi a primeira vez nos últimos 8 jogos dos últimos 7 jogos que um time tinha perdido recebendo a bola. Ah, mas a defesa faz parte do futebol americano. Faz um defensive stop, que aí você tem a chance de fazer. Mas, cara, eu entendo esse argumento. E eu entendo também o argumento de que você teve 60 minutos para evitar que isso fosse para prorrogação. Beleza, mas o outro time também. E o futebol americano não são os mesmos jogadores nos dois times. Então, futebol americano defesa faz parte? Claro que faz. Então você. A outra defesa também deveria ter uma chance de fazer um defensive stop? Como é que funciona? Eu, particularmente, prefiro que os times tenham pelo menos uma chance de retribuir. E você pode falar da questão da grade de TV americana, que você entende isso muito melhor que eu. Não, a TV aberta não tem como. Eu acho muito difícil eles mudarem a prorrogação pra temporada regular, porque. Não sei se vocês já repararam, durante a transmissão aparecem muitas chamadas de séries, principalmente na Fox e na CBS, né? Os jogos à tarde, no domingo. E séries que são puxadas pela audiência da NFL. Eu não sei hoje, mas houve uma época que a NFL, por si, dava prejuízo para as emissoras americanas. Dava prejuízo. Tipo, eles pagavam mais do que eles lucravam com os comerciais. Só que eles ganhavam dinheiro em outros lugares para a emissora. Ganhava dinheiro no Super Bowl a cada 3 anos, ganhava dinheiro com a audiência que dava na série que começa depois da NFL, tem a questão do prestígio, papapá. E acabaram percebendo isso quando a CBS perde a NFC para a Fox em 94. Então, eu acho difícil a prorrogação da temporada regular mudar para ou o formato de college ou o formato de cada time ter uma posse. Acho muito difícil. Nos playoffs eu acho possível. Nos playoffs eu acho possível porque é uma exceção, é um mês só, não é. Quantas prorrogações a gente teve nessa pós-temporada? Teve as 2 da final de conferência e só, né? Sim. Então, Sim. difícil ter mais de 2 prorrogações numa pós-temporada. Então, né, e considerando a audiência que dá a prorrogação, eu acho que é plausível. Sobre a questão da arbitragem, de polêmica de arbitragem dos Patriots, eu fiz uma thread no Twitter curtíssima, com 2 tweets só. Mas que a NFL suspendeu o Brady sem ter uma prova documental. Aham. Então, se fosse para favorecer os Patriots, não teria acontecido aquilo. 2, que para a NFL não é interessante que os Patriots estejam no Super Bowl todo ano. Não é. Não, é uma liga que ela é muito. O marketing muito dela vem da paridade. Exatamente. A liga, ela foca justamente nisso, na questão da paridade, no draft, na free agency e etc. E tem a clássica frase do Burt Bell, comissário da NFL dos anos 50, que a liga é mais forte quanto o seu elo mais fraco. Então, a liga não quer que só dê Patriots todo ano. Acaba dando porque os Patriots arrumam formas de manter-se vivos. Exatamente. E terceiro e quarto, né? Terceiro que se fosse para ter polêmica de arbitragem favorecendo um time em específico sempre, obviamente seria pro Dallas Cowboys, que é o time mais valioso, a torcida mais espalhada pelos Estados Unidos, potencialmente a maior torcida, e cujo dono, Jerry Jones, é o dono mais influente da NFL. Quem conseguiu fazer com que os Rams fossem para Los Angeles foi o Jerry Jones, por exemplo. Isso ficou claro na época. E finalmente, quarto, que o Bill Belichick, toda vez que dá, ele bate no pé e fala que tem que ter revisão para falta, para interferência. Toda vez. Se fosse para os Patriots serem beneficiados, eu acho que ele não ia querer pedir revisão, né?
Claro, não. Eu acho que isso é a narrativa do time que ganha muito, né? Qualquer time que ganha muito, as pessoas ficam de saco cheio. Sim. Porque olha só, esporte mexe com emoção. E não tem jeito de você. Às vezes você não consegue simplesmente, ou não quer também, faz parte, racionalizar que um time tem o melhor quarterback de todos os tempos e o melhor técnico de todos os tempos ao mesmo tempo por 19 anos. É muito chato para os outros torcedores, para outras torcidas. E é um pouco cansativo mesmo. Até eu que, poxa, admiro pra cacete. Eu já falei aqui que já fui hater do Tom Brady até o Super Bowl 49, lá eu não gostava. Mas depois daquilo eu falei, cara, eu só vou abraçar isso, que é maravilhoso, que a gente tá presenciando. E muito antes de eu também ter trabalhado a fundo com o futebol americano. Claro que eu assumo uma postura muito mais imparcial de analista / jornalismo. E, cara, é só formidável. Depois do Super Bowl 51, não sei se você lembra, eu escrevi um texto. Gente, esquece que você torce pra XYZ. Só aprecia o quão especial é isso que a gente teve a chance de ver nesse Super Bowl 51. Quem a gente viu fazendo o quê? De que jeito? E eu acho que é a melhor forma de você encarar o New England Patriots se você não é torcedor. Só abraça que você tá vendo a maior dinastia da história da liga. E é isso. Eu vi em algum lugar falaram que a dinastia dos Patriots, aliás, a franquia New England Patriots é a maior da história da NFL. Não acho que é o caso. Eu não acho que essa questão de Não acho que, grandeza é uma não acho que é o discussão caso. Eu não acho que é o mesquinha. caso porque se não fosse o Green Bay Packers dos anos 60, que tinha uma aura de Camelot, a NFL não seria hoje o que é. Se não fosse o Lamar Hunt com Kansas City Chiefs na década de 60, e o Lamar Hunt em si, a NFL não seria hoje do jeito que é. Se não fosse o Chicago Bears com o Red Grant batendo no college na década de 20, a NFL não seria hoje como é. Se não fosse o San Francisco 49ers dos anos 80, abdicando um pouco do jogo terrestre para ter mais passe, a NFL não seria hoje do jeito que é. Agora, que o New England Patriots está entre as grandes dinastias da história, isso não tem como. Aliás, dinastias não, franquias, isso não tem como não dizer, certo? Certamente. Certamente. Coisas sobre os jogos agora. A gente ficou num vai e vem no fluxo de consciência, mas a gente se ateve aos jogos, né? Não teve nenhuma groselha durante todo o podcast. Não. E agora a gente pode falar dos Saints logo, aproveitar que está embalado. Sim. O que você quer falar especificamente sobre New Orleans? Vamos falar do jogo, né? Do jogo em si. Do jogo em si, ok? Vamos lá. Seguinte. Você vê, começa o jogo e você vê o New Orleans Saints atropelando. Mas aí que mora o verdadeiro problema e o desenrolar da partida. Você chega 2 vezes na red zone do Los Angeles Rams. Você sai com 2 field goals. Você faz 6 pontos. Antes eu acho que eu tenho o meu voto aqui e não é pro Drew Brees. Sean Payton. Você acha? Eu acho justo. O jogo foi muito mal chamado, cara. Foi bem mal chamado, sim. Você vai me dizer que eu tava de pé no punch, com lá uma pulga atrás da orelha, e falei assim, talvez seja fake punch. Mas o fake punch eu nem boto tanto na conta, não. Eu acho Jura, que cara? Eu acho que Contra o Johnny Hacker? Jura? Você não coloca? A ineficiência na red zone é muito mais gritante pra mim. Se você não mata esse time dos Rams, eles vão voltar e vão morder você na bunda. Não tem jeito. Não tem jeito. E foi que os Saints falharam miseravelmente. Que frase. Cara, vamos lá. Foi 13-10 no primeiro... 13-0 até os Rams começaram a anotar pontos. Cara, bota mais 8 pontos, 21-0 dos touchdowns que não foram. É uma diferença muito gritante. E os Saints foram muito ineficientes na red zone. A gente vai falar da arbitragem daqui a pouco, mas eu quero deixar isso claro desde já. A não chamada da pass interference foi o que tirou o Saints do Super Bowl? Sim. Mas não foram os motivos que fizeram o Saints perder o jogo. Os Saints tiveram N oportunidades de matar a partida. Eles tiveram N campanhas para anotar mais pontos. Eles tiveram vários
stops defensivos para impedir os Rams de progredirem, e eles não capitalizaram em cima disso. E a gente vai falar também dos méritos dos Rams, pelo amor de Deus. A gente está falando dos Saints porque eles são um time, né, que foi prejudicado pela não chamada. Mas vamos voltar agora um pouco para o Los Angeles Rams. O ritmo dos Rams entrou quando aquele fake punch foi realizado e quando a pressão interna com o Su e com o Donald começou a causar problemas pro Drew Brees. Aliás, o Ndamukong Suh tá tipo o New England Patriots, tem 17 semanas de pré-temporada, e aí ele começou a jogar agora. Exatamente. Agora nos playoffs você acha que agora, né, posso começar a jogar, até porque é free agency daqui a pouco, as pessoas têm memória curta. É basicamente político abrindo obra em setembro e eleição em outubro. É o que o Ndamukong Suh tá fazendo. Exatamente. Então, e outra grande diferença, cara, o Aqib Talib jogou. E o Aqib Talib limitou bastante o Michael Thomas. E esse foi um problema. Ele jogou bem, viu? Ele jogou bem. O Marcus Peters, quando foi alinhado com o Thomas, tomou aquela queimada básica, normal, que o Marcus Peters gosta de tomar. Mas o Thomas ficou bem jogado. O Michael Thomas terminou o jogo com 4 recepções para 36 jardas em 7 alvos, cara. Exatamente. Então. Exatamente isso. Mas eu achei uma partida boa, cara. Eu não sei, não tenho muito o que falar, não. Eu acho que o Brees e o Goff, os dois quarterbacks, oscilaram em momentos ótimos e momentos ruins. O Goff teve um passe maravilhoso para o Brandon Cooks em momento da partida no lado esquerdo do campo. E ao mesmo tempo o Goff não conseguiu correr para aquele touchdown que selaria o destino. E vamos ser sinceros. Goff jogou bem, hein? Goff jogou bem, mas eu não acho que ele foi maravilhoso. Acho que ele jogou bem. Para a situação que ele estava, jogando no Superdome, tendo que botar fita no capacete para conseguir ouvir as chamadas, tendo que mudar o volume do comunicador entre ele e o Sean McVay. Engraçado isso. Ele manteve a calma. Isso é fundamental na pós-temporada. Engraçado como a temperatura do Goff varia bastante. Porque tem umas pessoas aqui nos meus mentes falando: você acha que o Goff é subestimado? Vocês acham que eles estão subestimando ele? Ou ele é superestimado porque o verdadeiro MVP é o Sean McVay? Não sei o quê. Falei, cara, nenhum nem outro, muito pelo contrário. Eu acho que você tem que dar crédito quando ele joga bem, de fato, e quando ele faz... Nada é absoluto, não é porque ele é superestimado ou subestimado. Ele fez coisas muito boas nesse jogo. Ele converteu... Não, a questão é a seguinte. Você tá preparado pra isso? Não. O senhor assistiu Exterminador do Futuro? Sim. O Terminator lá, o T-1000, o T-800, desculpa, que é o Arnold, ele tem as diretrizes. Agora, se ele fosse lá e conseguisse matar a Sarah Connor, mérito dele. Não é mérito da Skynet. O Jared Goff é o robozinho do Sean McVay. Se o Jared Goff executa as diretrizes certinho, vamos bater pau pro profissional. Sim, com certeza. É isso. Tipo... Tudo bem, o cara é um robozão, tal, não sei das quantas. Eu até brinquei que esse tweet você gostou, né? Das fraquezas dos pokémons. Que o Dragonite é gelo, o Geodude é água e o Jared Goff é barulho. Ele conseguiu superar isso. Sim. Ele conseguiu superar isso. Eu acho que ele jogou bem. Teve um passe pro Reynolds de 16 jardas, acho que foi esse. Que foi maravilhoso. Foi uma segunda para muito, eu acho. Foi maravilhoso. E algumas oportunidades a gente falou aqui no nosso podcast que o nosso querido Jared Goff tem uma das bolas em profundidades mais bonitas da NFL. Sim. É bonito o passe dele. Às vezes ele solta uns pato morto esquisito, né? É engraçado. É bug, porque é robô, né? Ele é um robozinho, aí dá bug. Mas quando ele consegue plantar o pé e etc., o negócio fica bem bonito. Bom, a defesa dos Rams jogou bem. Se a gente quiser apagar a questão da polêmica de arbitragem, assim, tá bom, não vamos mais falar da polêmica de arbitragem. Fim. O que você pode destacar? A defesa dos Rams. Absolutamente. Apareceram momentos decisivos. Né? E outra coisa, acho que os Saints demoraram para fazer isso ou fizeram muito pouco. No começo do segundo tempo, eles botaram o Alvin Kamara em cima de vários linebackers. E nenhum linebacker vai ganhar do Alvin Kamara.
Não vai. Não vai. E não ganharam. E aí depois, enfim, foi um jogo esquisitamente chamado. E vamos falar de uma polêmica de chamada? De chamada arbitragem ou não. Chamada de escolha de jogada. Duas jogadas antes do menino lá do cornerback dar uma traulitada no Tommy Lee Lewis, o Sean Payton chamou um passe. Não gostei dessa chamada, porque você não vai correr com a bola e queimar o relógio. A segunda chamada foi uma corrida. A terceira chamada, que as pessoas não falam nada, chamaram 2 passes em 3 descidas. Porra, que porra é essa? Cacete. É que a chamada da terceira descida era uma corrida. Só que ela foi mudada porque o Drew Brees viu a blitz para uma jogada de passe. Então, vamos tirar um pouco... Por mais que eu acho que o Sean McPayton foi foda agora, hein? Que o Sean Payton... Sean McPayton. A fusão perfeita de técnico... tenha vacilado na chamada lato sensu, né? No contexto geral. Lato sensu, esse podcast jurídico. Rapaz, eu sabe que eu assim. Porque você sai do direito, mas o direito não sai de você. É brabo mesmo. Mas foi mudado pelo que ele viu na linha de scrimmage pro passe. A jogada em questão da interferência era uma blitz que foi mudada na linha para o passe. Isso, exatamente. Exatamente. E vamos falar, antes da gente falar um pouquinho mais da arbitragem, o que pode mudar, o que não pode mudar. O Todd Gurley deu uma pipocadinha, né? Então, ele tá saudável? Ele diz que tá, e o time diz que tá. Mas eu não posso comprar essa narrativa 100%. Não da forma que ele tá sendo utilizado, sabe? Não, a gente vai ter o tira-teima no Super Bowl, porque tem 2 semanas. Não é possível que em 2 semanas ele não vai ficar saudável. Até porque saudável por saudável, nessa época do ano, ninguém tá saudável mais, né? Ninguém. Tá todo mundo ferrado. Ninguém tá saudável mais. Então... eu não sei o que dizer sobre esse assunto. Do Todd Gurley. Tá estranho. Tá esquisito. Estranho, né? E por que você vai pagar tipo 56 milhões de running back pra deixar ele no banco, sabe? Não, realmente não sei muito pra onde correr. Isso aí não é uma polêmica relevante? Porque vão ter que renovar o contrato do Jared Goff. Aliás, 2 assuntos muito interessantes são: qual será o contrato de Dak Prescott e Jared Goff quando eles tiverem que renovar? Sim, e a gente vai ter que fazer um podcast, eu acho, mais pra frente. Sobre isso. Sobre isso, e 2, sobre running backs não importam, né? Assim, desculpa ser essa pessoa. O Damian Williams teve 3 touchdowns no segundo tempo da partida. O Damian Williams, que tava... né? Então, eu vou ter que dizer o tá certa a indignação, porque... Claro que ter um running back melhor ajuda, mas não vale a pena você pagar tipo 100 milhões de dólares. Não que existe, é um valor imaginário, tá, gente? Pagar um caminhão de dinheiro no running back, porque você consegue achar... Eu não vou entrar nessa discussão. Parei de falar. Não, daqui a pouco você tá falando do Saquon Barkley já, aí os caras vão começar a te xingar. Eu já... Segura. Tá, vamos lá. Segura, vamos voltar pro jogo. Segura aí, porque senão o negócio vai descambar. A chamada. Vamos lá, chegamos na fatídica. 3ª para 10, Drew Brees lança a bola pro Tommy Lee Lewis, que toma uma traulitada do Robbie Coleman. Robbie Coleman não virou para ver a bola. O rapaz da interferência. Não, o Coleman fez a interferência para não ter o touchdown. É isso que deixa a situação ainda mais bizarra, cara. Não, e... Defensive Pass Interference, se você não achar que foi, beleza. Mas aí é acertando o defenseless receiver. Também. Nossa, cara. E também helmet to helmet. Eu acabei de ver uma imagem que foi tirada que é uma câmera na torcida do Saints. Maluco, não é possível que o árbitro não viu. Porque um grande argumento o futebol americano é um jogo muito rápido, etc. O Paulo Antunes até falou isso no League ontem, eu concordei, eu fiquei refletindo sobre. Mas essa imagem que eu tô vendo agora, mano, foi muita interferência, velho. Não, eu tava com os meus amigos. Eu vou twittar, é revoltante. É revoltante. É revoltante isso não ter marcado interferência. E, cara, alguém me perguntou assim, porra, o Drew Brees teve aquela interceptação bizarra na overtime, e o Bruno Balestrin, ele falou assim, porra, os Saints chegaram 2 vezes na red zone no primeiro quarto, não anotaram TD, o Brees lançou uma interferência horrorosa, Goff melhorou, e mesmo assim as pessoas colocam a culpa na arbitragem. Eu acho que é mais ou menos. Eu já falei aqui que os Saints não perderam por causa da arbitragem. Os Saints perderam porque eles foram ineficientes durante a partida. E isso é incontestável. Você não chega na red zone 2 vezes e sai sem touchdown. Não contra o Los Angeles Rams em casa. Você não pode fazer isso. Mas a partir da interceptação do Drew Brees, eu tiro um pouco da conta dele, cara. Porque
Como a moral do time se sustenta depois de uma chamada tão drástica que não foi marcada? Porque não é como fosse a primeira, não é como foi a primeira não marcada do Robbie Coleman, que é discutível, que foi no Ted Ginn Jr., numa terceira para 9, eu acho, um negócio desse. Que ele lá dá uma pegada, pega, eu acho que foi, tem gente que acha que não foi. Beleza. É o mesmo caso do face mask que estavam falando em cima do Jared Goff. Eu acho que foi, mas ele não agarrou o face mask, então teoricamente não é face mask. É discutível. Mas quando uma chamada desse tamanho, como o Sean Payton falou, uma Super Bowl call não é marcada, o time deve falar, tipo, tá bom, o que a gente tem que fazer, tá ligado? E eu acho que abateu o time demais. Demais. Agora que você terminou de falar, vai no meu Twitter e veja a imagem. Eu quero sua reação pra isso. Não, inclusive eu ia falar, tava com 2 amigos aqui, quando rolou a falta, um amigo meu falou, perdão da palavra, tá, gente? Caralho, matou o cara, cadê a flanela, tá ligado? Não, é estúpido isso não ter sido marcado. E tinham dois árbitros. Dois. Um tava... Você viu o vídeo? Tô vendo Veja agora, o vídeo, por eu tô favor. vendo. Um tava de frente, um tava de frente pro lance, que eu até entendo que ele possa não ter visto contato tão forte, mas o cara de lado não tem responsabilidade. E o Bill Vinovich, que era o técnico, né? O técnico. O árbitro. O árbitro principal. O árbitro principal, ele vai dar entrevista falando: não, eu não vi o lance assim. Que tal você ver o lance antes de você falar alguma coisa? Porque eu acho que é a grande no-call de 2018. Grande no-call dos playoffs. Eu não me lembro. E o Peter King falou isso também. O Peter King acompanha a NFL desde os anos 80, escrevendo e tem um conhecimento histórico absurdo. Eu não me lembro de uma marcação tão absurda, cara. Eu não consigo. Chegamos ao ponto que sempre falei que eu não quero falar de arbitragem, só que é um lance tão gritante que não dá. Não dá. Não, é surreal. É surreal. E, cara... E assim, é óbvio que as pessoas falando, pô, mas eu acho que o caso dos Browns e Raiders é mais grave porque era uma joelhada e o jogo tinha acabado e era garantido. Os Saints não tinham nada garantido. Beleza. O Will Lutz, que é um dos melhores kickers da NFL em 2018, teria que chutar um field goal 15 jardas menor do que o field goal que ele acertou logo em seguida. Então, pode ser que ele errasse o field goal por algum motivo. Ok, beleza. Mas é o fato de você estar... É difícil de botar a cabeça para funcionar direito nesse sentido, porque é muito gritante e as chances de Saints converterem com field goal faltando 3 segundos era gigante. E ainda que ele perdesse, aí beleza. Ele perdeu o field goal, show! Pessoas perdem field goals toda semana, ok, faz parte. Só que eu acho que é a sensação de você ter sido privado de ter essas descidas e anotar os pontos que você precisa que acaba com o torcedor New Orleans Saints. E acaba também com, sei lá, com todo mundo que viu a partida, porque infelizmente a partida que estava sendo tão boa acaba virando discussão de arbitragem. Acaba virando tudo que eu mais detesto em esporte, que é falar foi, não foi. E essa não tem nem como discutir. Essa não tem nem o que discutir. Por conta da questão da condição sem a qual não há. Se a falta é marcada, morre o jogo. Bom, algo a mais sobre essa partida? Eu tenho algumas perguntas para você. Tá bom. Quais impactos essa não chamada pode ter para a NFL? Você é a favor de desafiar as faltas? Foi uma pergunta, inclusive, que alguém mandou aqui. Eu vou achar o nome dele para dar o crédito devido. Cadê a perguntinha? O que você acha? Você acha que devia poder desafiar a falta? Sim. É só interferência. Só interferência. Só interferência. Porque holding tem toda a jogada e virar uma puta de uma salada. Só interferência. Beleza. E roughing the passer? Não. Não? Cadê? Deixa eu ver aqui. Eu tô só procurando a pergunta. Porque o problema é que o roughing the passer é 15 jardas. A interferência pode ser uma falta de 40 e a primeira descida automática. Não, é Nudes, né? O nome do cara é Nudes. N-E-W-D-S-S-S-S-S. Então, somos pró desafio de falta. Eu, sinceramente, quando eu falo de overtime, quando eu falo de falta, eu não sei qual é a solução. Mas eu acho que é uma sensação de impotência diante de uma clara cagada de árbitros, entendeu? Imagina que máximo se você pudesse desafiar a falta nova em Camara dos Steelers. Seria incrível. Seria ótimo. E vai diretamente da discricionariedade do técnico. Você não está incumbindo mais os árbitros com isso. Você está falando, o técnico acha que não foi? Desafia essa porra. Acho que foi? Desafia essa porra. É esse tipo de coisa. Mas, cara,
Eu agora tenho que pensar um pouquinho sobre o New Orleans Saints. Ele teve uma temporada... Eu não vou falar dos Rams agora, porque os Rams, estão no Super Bowl. B, tem o Sean McVay que tem, 12 anos de idade e o Jared Goff tem 7. Então eles vão jogar por muito tempo juntos e vão ser muito felizes e terem vários bebês azuis e amarelos. Mas os Saints agora estão num momento muito crucial. Eles pegaram uma tempestade perfeita na NFC. Por quê? Os Packers não foram competitivos, os Falcons não foram competitivos, os Panthers desceram a ladeira, o Garoppolo se machucou, então os 49ers não foram competitivos. Isso sem falar com todos os ciclos da NFL. Que, por exemplo, todo ano algum time que não era bom fica bom. E pode ser... Tipo os Bears. Ou os próprios Rams. Exatamente. Pode ser que ano que vem, cara, sei lá, o Detroit Lions despiroque e vira um time competitivo. Não sei, o Tampa Bay com o Bruce Arians vira um timaço, a gente não sabe. Então, pelas certezas que eles tinham essa temporada, é difícil você projetar que os Saints vão ter uma oportunidade tão gritante de retornar ao Super Bowl, especialmente com o Drew Brees. Drew Brees fez 40 anos, tem uma semana, literalmente uma semana. E, cara, eu não sei o que dizer. Ou a gente vai ver os Saints tendo mais uma chance disputando em alto nível, ou esse jogo foi o fim de algo incrível para a torcida dos Saints. E eu queria mandar um abraço para o torcedor dos Saints, tal como eu, que esse ano teve que tomar essa não falta e ano passado tomou o milagre de Minnesota. É isso que é triste, né? Porque são duas eliminações muito dolorosas para Muito, muito. Mas deixa eu te falar, cara. E pro time também. A gente tá falando da torcida, mas tem que falar do time também, né, cara? A forma que foi, times competitivos, times chegando forte. E repito, os Saints não foram tão bons quanto eles poderiam e deveriam ter sido na partida, tá? Eu não estou não estou colocando na arbitragem. A arbitragem não é o motivo pelo que os Saints não ganharam o jogo, entendeu? Mas a chamada é a razão então, aí que a gente discorda e eu quero envelopar isso de novo. É porque é a última chamada determinante do jogo e se ela é marcada, o jogo acaba e os Saints vencem. Se é uma falta no segundo quarto, aí fica naquela polêmica eterna e a gente não sabe o que vai acontecer. Eu falei ontem no League, se você é torcedor do Saints com um DeLorean neste momento do De Volta ao Futuro, você vai voltar para esse lance. Porque você vai ter certeza que se você marcar essa falta, os Saints vencem. Se você é torcedor de, sei lá, se você é torcedor dos Chiefs e voltar pro lance da Roughing the Passer, você não tem certeza que os Chiefs vão ganhar. Esse é o meu ponto. E é só por causa disso, e especificamente por causa disso, que eu abdiquei da minha não causarina na arbitragem. Porque eu nunca fiz isso. Quem me acompanha desde a época de The Concussion em 2011, sabe que eu nunca fiz isso, porque eu sei que é improdutivo. Só que nesse caso, pela questão da condição sem a qual não há, e na analogia do De Volta ao Futuro, especificamente nesse caso, eu não consigo não falar que foi a arbitragem que decidiu esse jogo. Especificamente nesse caso. E provavelmente eu não vou nem voltar a falar isso, porque eu acho muito difícil que não aconteça uma situação como essa. Concordo com você, os Saints se colocaram nessa situação. Tem uma frase clássica do Jimmy Johnson, que foi técnico campeão com os Cowboys nos anos 90, depois treinou da Marino e agora é analista de estúdio da Fox americana, e foi campeão com o Miami no college antes também, que é, não deixe o jogo ficar apertado para a arbitragem resolver esta bosta. Foi isso. Falava isso para os jogadores. Os Saints deixaram o jogo. Por isso que eu não estou tirando a culpa da ineficiência de New Orleans, principalmente na Red Zone. Mas os Saints deixaram o jogo ficar apertado e passível de ter um erro de arbitragem resolvendo a partida. Ponto. E olha só, não é que os Saints deixaram, os Rams fizeram um jogaço. Um jogaralhaço. Não estou tirando os méritos, muito pelo contrário. Apesar de algumas decisões estranhas do Sean McVay, tipo botar o Tyler Higbee para marcar o Cameron Jordan, para bloquear o Cameron Jordan, que nunca é uma boa opção, a não ser que o cara seja tipo o Gronk ou o George Kittle. Não é uma boa chamada. Ele fez um jogo muito bom e o Goff, sob pressão, perdendo por 2 posses, foi lá e equiparou o jogo. Então isso é formidável. Eu espero que o Super Bowl seja incrível, mas a gente vai falar do Super Bowl mais pra frente. E tem uma pergunta crucial que eu quero responder aqui, do Railson Rodrigues. O que os Saints precisam... E quero que isso ajuda também. O que os Saints precisam fazer para se manterem competitivos? Primeira coisa, eu acho que é avaliar o quão bem o Drew Brees vai estar para o ano que vem. Para a temporada que vem. Porque no ano a gente já está. Segundo, precisam de um segundo wide receiver, né? Não dá pra ter... Porque o Michael Thomas não teve bons números e isso foi o fator preponderante no resultado da partida. Fim.
E aí, eu acho que são as duas principais coisas. Eu acredito que o Davenport vai ter mais evolução, o Jordan segue um dos melhores rushers da NFL, voltando ao Sheldon Rankins, o corpo de linebackers evoluindo, né? O Demario Davis uma boa contratação, a secundária é jovem. Então eu acredito que trazer mais armas para que o Drew Brees tenha mais facilidade em chegar novamente nessa situação de primeiro ou segundo seed da NFC, que vai ser muito disputada na temporada. E uma pergunta para você, Kurt, eu quero que só você responda. Por que você sempre escolhe os Patriots para jogar no Super Bowl? Ah, porque é pacto, né? O pacto do capeta que o Belichick... Pergunta do Rafael Fernandes aí que eu gostei do comentário assaz sagaz que ele fez. Mas, cara, coração O pacto é aberto. muito forte. E o Leonardo Nascimento me perguntou quantos copos de uísque eu virei após aquela falta não marcada. Isso aí o público tá ouvindo o podcast justamente pra questão, né, de saber como foi a reação de Eduardo Miceli em toda a situação do Paranauê. Eu tava em paz, cara. Eu tava em paz. Tava em paz. Porque semana passada, eu deixei muito jogo dos Eagles me tirar do sério, assim. Mas eu falei, cara, eu não tenho nenhum controle sobre esse jogo. Absolutamente nada que eu faça vai influenciar nesse resultado. Então eu vou torcer pro meu time ganhar, porque isso me deixa feliz, porque eu gosto do time. Mas por que isso me faz mal se meu time perder? Por que não isso... te fez zero mal? Tipo, acabou a partida e você tava tipo, ok. Não, eu fiquei chateado, bem chateado. Bem chateado. Tipo, você não ficou olhando pra TV durante um tempo? Não sei foi lá. que nem ano passado. É porque teve mais jogo depois, né? O Minnesota Miracle acabou o jogo ali. Teve mais jogo depois sim. e os Saints já estavam pra baixo. Eu falei, cara, não importa o que aconteça, sabe? Tipo, eu não tenho como entrar lá e dar um socão no Bill Vinovich e resolver o problema. Mas que você queria. Mas eu acho que o cara ter saído vivo de Nova Orleans foi um milagre da natureza. Assim. Foi um grande milagre. Exato. Um grande milagre. O pessoal do The Ringer tava em New Orleans, agora eu não lembro se era, acho que era o Kevin Clark. Era o Kevin Clark. Era o Kevin Clark. E ele disse que depois do jogo, tipo, puta, essa cena deve ter sido muito triste. Só de mencionar, eu já fico um pouco emocionado. As pessoas estavam chorando saindo do Superdome. Não, foi um negócio de louco, né, gente? Tipo, chorando, aos prantos. E, tipo, não era uma pessoa que ele viu. Claro, tava todo mundo bêbado, isso facilita o choro. Mas, até ele mesmo diz isso. Mas pessoas chorando saindo do Superdome, porque perder dessa forma é muito triste. Né? É muito triste e me dá um nó na garganta, né? Eu fico triste, sim. Mas assim, é porque eu amo o time. Eu amo o time, eu amo o Drew Brees. O Drew Brees é o meu jogador favorito. E sinceramente, onde ele entra na discussão de maiores de todos os tempos? Não entra, não importa, sabe? Tipo, dane-se. Ele é um dos grandes quarterbacks da geração dele, da história da NFL. Abre a lista de recordes deles e vê o que ele fez. Eu acho que devia ser o suficiente para encerrar qualquer discussão. Se ele é o número 3 ou 4, gente, esquece. Eu também, por exemplo, odeio dar nota para filme. Porque, por exemplo, Poderoso Chefão é um 10, tá? Sim. E um filme que me faz rir muito, sei lá, é um 7,5. Mas como um filme tá só 2,5 pontos do Poderoso Chefão? Um filme de comédia retardado. Enfim. Eu só queria falar que eu não bebi nenhum uísque. Não bebi nada. Você não bebeu? Nada. Eu não bebo há bons dias. Você tá um rapaz diferente. Eu tô um rapaz mais querendo não morrer de... cirrose. Sim, de algum ataque cardíaco, ter uma dieta mais saudável. Perdi 3 quilos na semana, olha só. Você não está mais um Nelore, então? Quer dizer, eu estou modo retrocedendo. Retrocedendo. Tá, você vai ser aí um futuro não Nelore. Eu ainda tô um pouco Nelore. Mas isso faz parte. Menos do que eu gostaria. Mas ontem eu tava vendo o ESPN League, eu não tô mais com papo, etc. Eu tô me sentindo mais feliz por conta disso. Então, gente, só pra... A gente tá com 1 hora de podcast já. Só pra falar uma coisa. O que a gente falou aqui, é muito de sentimento, de sensação, de impressão. Nunca é porque a gente desmerece uma coisa ou outra a mais. Nunca vai ter, não, mas isso aí não tem, não, eu não vou me justificar. Não. Vai ter torcedor dos Rams que vai ficar xingando a gente. Gente, o time dos Rams é fantástico, foi um dos melhores da temporada regular. Eu não vou ficar me justificando aqui. A polêmica de arbitragem existe. A gente não vai mais se justificar em relação às nossas opiniões. A gente vai dar as nossas opiniões que são embasadas, que não é tipo o louco do Max Kellerman que tá no First Take ontem falando que a dinastia vai acabar ainda, entendeu? Tipo, não é isso. Não, ela vai acabar, mas assim, em 2027 a gente não sabe quanta coisa vai acontecer até lá. Exatamente. Então, não, a gente não vai ficar se justificando, que é muito chato isso, o clima baixa e energia lá no alto.
Algo a mais, meu querido Eduardo Miceli? Esse podcast não teve groselhas. Esse podcast Não, foi um podcast mas tem muita sóbrio. coisa pra falar, né? Apesar de serem só 2 jogos, é muita coisa pra falar, porque tem muita coisa que vai além dos jogos. Cara, lembre que quando vocês mandam mensagem pra gente, nós somos pessoas. Nós somos pessoas que amam o esporte, amam fazer tudo pelo esporte. E a gente não odeia nada, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, esquece isso. Acho que não. Cada Então, semana falam que eu odeio um time. Só agradeço Ponto. por vocês estarem escutando até agora. Sei que é um bom tempo de podcast. A gente gosta muito de fazer isso, a gente ama o esporte, a gente quer que ele seja o melhor e melhor discutido todas as vezes. Então, obrigado por isso. A gente vai voltar na quinta-feira, confere, produção? Confere. Volta na quinta-feira, a gente faz o podcast de sócios com um tópico a decidir. Então, se você não é sócio ainda, entra lá no profutbol.com.br, na aba Pro Clube, e torne-se sócio, porque aí você tem podcasts exclusivos, você tem matérias exclusivas, você tem análise tática, você tem recap, você tem preview, você tem os prêmios da temporada que vão ser exclusivos. Aproveitem para fazer isso. Ainda é janeiro, ainda dá tempo de você ajudar a gente a manter o nosso sonho de fazer o futebol americano ficar grande no Brasil, que já está ficando gigantesco. O próprio Kurt colocou isso no Twitter. Então vem com a gente, vire sócio, entre na sociedade exclusiva Pro Clube, que a gente vai, enfim, sempre trazer o melhor para você. Show, Eduardo Miceli. Show, né? Show. Você é show. Você é show também, André. Eu achei que você ia ficar mais impactado pelo vídeo que eu postei no Twitter. Cara, assim, é bem impactante, mas não é nada que eu já não tivesse visto, sabe? Eu fico muito triste do cara tá, tipo, literal 50 centímetros da parada e falar, não, nada não, ok. Tipo, exatamente, ele só faz o braço de passe completo. Não faz nada não, segue o jogo. Ai. Bom, é isso, gente. Fizemos todo o estrago que podíamos. Praticamente não tivemos nem merchan nesse podcast. Eu fiz o merchan aqui aos peidos. Não coube. Foi um podcast muito empolgante. Lembrando sempre dos nossos parceiros do Quero Apostar, né, que se você quiser aí, dicas para o Super Bowl e também outras modalidades, está rolando o Australian Open, eles têm dicas lá, o futebol, está voltando o campeonato estadual e etc. E você quer dar um tchan a mais nas partidas, etc. Da mesma forma que o Fantasy faz muito, entre lá em queroapostar.com, que o Tiquinho e sua equipe têm ótimas dicas, eles estão com bons números. Tem um grupo de WhatsApp também, tem planos lá, super legal. E eu trabalhei com eles, inclusive, diretamente em 2012. Teve 2 semanas que eu tive 100% no college. Uau. Eu tenho com carinho essa lembrança. Enfim, queroapostar.com, não deixe de entrar lá para dar ainda mais emoção nas partidas, especificamente aí no Super Bowl 53. Na quinta-feira, então, meu querido Eduardo Miceli, voltaloemos. E a pauta a gente não sabe. A gente não sabe qual é a pauta, porque domingo tem Pro Bowl. Exatamente. Vamos falar do Pro Bowl por 2 minutos e depois vamos falar sobre Jet Force Gemini para Nintendo 64. Muito bom, falaremos. Fizemos todos o que podíamos, beijo carinhoso e Beijo. até a próxima.